Estamos aqui no templo da Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Santo Ângelo, e é com muito prazer que nós estamos entrando no ar, nesta live, na quarta-feira à noite, aqui no templo, onde que no normal nós teríamos culto, mas a gente está trabalhando nesse tempo, ainda sem os cultos de quarta-feira, mas normalmente aqui na igreja nós temos culto às 19 horas, no domingo à noite, o culto presencial, e o qual nós gostaríamos de convidar aquelas pessoas que são aqui perto, dentro da nossa cidade ou da região, para estarem conosco no culto de domingo à noite, o grande culto de domingo à noite. Nós temos um trabalho aqui na igreja também, um trabalho de oração todas as sextas-feiras. Este trabalho é um trabalho que a gente faz sempre. Nós temos o costume, o hábito de aqui na igreja, abrir a igreja todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, e nós só fechamos às 6 horas da tarde. Quero já agradecer àqueles irmãos que estão ligados, os nossos irmãos da cidade, aquelas pessoas que têm nos acompanhado, têm nos mandado um alô, um abraço, têm mandado um sinal que está junto com a gente. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e têm nos dado o prazer da companhia de vocês. Isso tem enriquecido o nosso trabalho. E quero crer também que esta noite, o nosso momento de estar com vocês aqui para falar da palavra, para orarmos, este momento venha a ser um momento bom para ti, um momento que venha, um momento de edificação, principalmente na área espiritual para a tua vida. Nós estamos passando no Brasil, no mundo, um tempo atípico, um tempo diferente, mas isso tudo estava previsto pela palavra de Deus. O fato é que uma das coisas que a gente não deve deixar morrer nesses tempos e deve alimentar sempre nas nossas vidas é a nossa fé. E a Bíblia diz o seguinte, que a fé ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a importância de nós separarmos um tempo para pelo menos um versículo, um capítulo da Bíblia, a gente ler. Porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada e a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É Deus que está ali, através da sua palavra que está escrita, falando com todo ser humano. E Deus tem resposta para todas as coisas. A palavra de Deus, ela norteia a nossa vida, ela dá uma direção para a nossa vida. Então, isto dá importância, quando a vida está meio desnorteada, a pessoa não sabe o que fazer, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem toda a resposta para todo tipo de problema, ou situação, ou dificuldade, que você, que eu, que todas as pessoas possam estar passando e vivendo nestes dias. Então, é a importância da palavra de Deus. O salmista disse que a palavra, que ela é luz para o meu caminho. Ele disse que num momento difícil, de trevas, a palavra de Deus era luz para o caminho dele. Então, é a importância disso que eu quero salientar para você, falar para você isto. E quando a gente ora a Deus, é a gente falando com Deus, tá certo? E Deus sempre me parece, pela sua palavra, Ele gosta de que a gente fique em particular com Ele. Jesus disse, quando você orar, você pega e entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quer dizer, você vai ficar em secreto com Deus. E ali com Deus em secreto, você vai estar falando com Ele e Ele vai estar respondendo as tuas orações, vai estar fortalecendo você, vai estar animando você, com toda certeza, nos momentos de dificuldade. Nesta noite eu gostaria de, antes de nós continuarmos aqui, você vai mandando o teu alô, que você está ligado. Vocês podem fazer pedido de oração. Nós vamos estar orando, falando o nome de vocês. E nesta noite obrigado já pela presença aqui. Antes da gente orar aqui, já quero falar o nome do Valdeci Souza Paz, nosso amigo, ali da cidade de Bento Gonçalves. Muito obrigado pela tua companhia, por estar ligado com a gente aí, que Deus, essa live nesta noite, que a palavra dessa noite, que a oração encontre você, meu amigo. Também a Kathleen Garcia, obrigado, Kathleen, por estar ligada com a gente, um abração, Deus abençoe você, obrigado pela presença. Celi Guzmão, da cidade de Catuípe, ela é parente de minha esposa. Muito obrigado por estar ligado, que a boa mão de Deus se estenda aí sobre a casa de vocês. Também a nossa querida irmã Lene Ribeiro, amada nossa,
aqui da igreja e sempre está ligada com a gente. Muito obrigado, irmã Lene, também, que essa live, a extensão dessa live venha ser bênção na vida da irmã nesta noite. Mas antes disso eu quero agradecer a todos e eu também daqui a pouco já vou mandar mais algum abraço para algumas pessoas. O Darwin está aqui trabalhando com a gente, minha esposa incansavelmente anotando a todos os amigos. Também quero dizer para vocês que às vezes alguém nos cobra que a gente não manda um abraço e tal, mas às vezes o tempo aqui é exímio e daí a gente procura ser muito objetivo na nossa palavra, mas a gente sempre está registrando com muito carinho e a gente agradece aí a atenção de vocês, o carinho de vocês, de estar ligado com a gente, estar participando aqui neste culto online. Eu gostaria de orar com vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho que nós estamos na Tua presença neste momento, nós adoramos e glorificamos ao grande Deus do céu, aquele que é, que foi e sempre será. E diante deste Deus, neste momento, eu me dobro, diante deste Deus eu estou, diante deste Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi. Por isso eu estou aqui, falando da Tua palavra, no templo lindo, nesta catedral, aqui na cidade de Santo Ângelo, que o Senhor tem nos presenteado de pastorear por este tempo. Este povo bonito, lindo, que Deus tem nos abençoado aqui, sim. Deus, então eu quero Te agradecer e pedir que o Senhor nos dê direção e que o Teu Espírito toque exatamente aonde houver necessidade, trate aquilo que tiver que tratar nesta noite. E também, meu Deus, no nome de Jesus, se precisar nos confrontar, nos confronta, não tem problema, porque a gente vai melhorar como pessoa, vai melhorar como cidadão, vai melhorar, Senhor, como crente. Então nos ajuda, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Tá bom, quero mandar também um abraço, Darwin, para minha irmã Claudinha. A Cláudia sempre está ligada conosco, nos cobra. Semana passada a gente acabou não conseguindo fazer a live e ela estava ligada lá, não conseguiu. Mas abraço, Cláudia, minha irmã, que está ligada aí também. E acredito que também que Deus já tem trabalhado no coração dela e está abrindo uma porta para que ela cada dia mais se relacione com Deus, no nome de Jesus. Então eu gostaria de ler um texto com vocês nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Um texto aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. É apenas um texto para a nossa reflexão desta noite. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um dia desses eu estava pensando sobre as bem-aventuranças. Eu pensei, hoje à noite eu vou falar. Um dia desses eu vou falar sobre as bem-aventuranças, que são 9. Vou falar sobre esse texto, comecei a trabalhar e acabei não conseguindo sair do primeiro, certo? Capítulo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, o Sermão do Monte, gostaria de conversar um pouco com vocês, quero dizer para vocês que vocês podem mandar aí um alô, vocês podem mandar, que eu vou estar falando, mandando um abraço para vocês, e eu vou conversando aqui da palavra, vou explicando algumas coisas, já daqui a pouquinho também nos preparando para a oração. A oração da fé, ela remove, ela faz coisas extraordinárias, ela faz com que o braço de Deus se estenda favoravelmente sobre a vida das pessoas, curando, abençoando e fazendo milagres na vida de pessoa. E também eu falo nesta noite, tem alguém que está nos acompanhando, dizendo para você que se você está fora da comunhão dos santos, por favor, volte, dê uma volta, e volte aos caminhos do Senhor, se entrega para Ele, renove a tua aliança com Ele, em nome de Jesus. Mas o Sermão do Monte, monte em que Jesus fala a respeito de algumas coisas, e uma das primeiras coisas que Jesus trata aqui, a gente observando o Sermão do Monte, ele trata do caráter, dos deveres, dos privilégios, do destino daqueles que pertencem ao reino dos céus. Abreviando, o Sermão do Monte mais ou menos traz isso. Quer dizer, ele fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios, do destino daqueles que pertencem ao reino do céu. Eu gostaria de dar só uma falinha aqui a respeito de caráter. Traduzindo o caráter, o caráter na realidade é aquilo que você é, traduzindo aqui em palavras mais simples, para que a gente entenda e se entenda,
Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Tá certo? Traduzindo isto. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Aquilo que você é longe de tua esposa, longe dos teus filhos, longe da igreja, longe do pastor, longe do patrão, enfim. Caráter é isso que você é quando ninguém está vendo. Então, isso é uma reflexão para que a gente pense muito seriamente sobre isto, porque às vezes aquilo que a gente é na frente, quando a gente não está na frente da pessoa, a gente é totalmente diferente. A gente é outra pessoa. A palavra, aquilo que a gente fala na frente, a gente acaba não falando a mesma coisa na ausência desta pessoa. Então, isso é muito sério. Então, gostaria de dar só uma falinha com você, que isso aqui mexe com a gente. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Tá certo? Quando você lida com alguma coisa que ninguém está vendo, mas tem um que vê todas as coisas. E a gente às vezes se ilude porque a gente acha que está escondido de A ou de B, a gente não está sendo notado. Porque eu quero falar que não tem como a gente sair fora do olhar de Deus. Deus sempre está nos contemplando. A Bíblia chega a dizer, se nós irmos no fundo, se nós irmos no mais alto dos céus, em todos os lugares, Deus sempre nos vê, Deus sempre nos tem, Deus conhece as nossas vidas. Então Jesus vem em público, olhando esse texto aqui, apresentar a proposta do reino, do seu reino. Então Jesus vem e começa a falar da proposta do seu reino. Ela exemplifica de uma maneira muito clássica, de um modo clássico, a inversão que Deus faz dos valores do mundo. Aqui, eu observando esse texto, o Senhor Jesus dá uma palavra, tem uma meta e fala do seu reino, e a gente vê que há uma inversão dos valores que a gente vive no mundo. No seu reino são considerados as pessoas afortunadas, as pessoas ricas, os sortudos, né? Podemos dizer assim, para falar uma palavra mais, para que a gente entenda, os pobres, os tristes, os humildes. Veja bem, no reino de Deus, o justo, ele é considerado num grau muito grande. O justo, os misericordiosos no reino de Deus são considerados. Os puros, aquelas pessoas que são puras, são consideradas no reino dos céus. Os pacificadores também têm um lugar muito legal dentro desta parábola que nós estamos falando, os pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que promove a paz, aquele promotor de paz. Então eu gostaria até de conversar com você nessa noite. Você tem sido um pacificador? Você tem promovido a paz? Você tem promovido a paz dentro de tua casa? Você tem promovido a paz dentro do ambiente de trabalho onde você trabalha, onde você vive? E também você tem sido um promotor da paz dentro da tua igreja onde você serve a Deus? Você tem sido um pacificador dentro do bairro onde você mora, dentro da cidade onde você mora, dentro do estado que você mora? Então isso é muito interessante. Se nós fôssemos pensar sobre isso, a gente podia pensar um tempo, mas eu quero deixar essa fala com você, deixar essa ministração para você nessa noite, se a gente tem sido um pacificador, o promotor de paz, porque esse tipo de gente, essa classe de gente, Jesus está falando aqui o seguinte, que ele tem um lugar legal, um bom lugar no reino dos céus, tá certo? Então, a gente deve pensar muito sério nisso. Pacificador, nesses últimos dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, que são dias que antecedem a nossa eleição, a gente vê muitas pessoas promovendo a desordem, não a paz. Então, a gente tem que ter cuidado. O mandamento de Deus, aqui a gente olhando o Sermão do Monte, ele atinge o interior do homem, dentro do homem, certo? Deus atinge a raiz do coração humano. Então, a raiz do coração humano, Deus atinge a raiz do pecado no coração humano. Isso aqui é muito sério. E nós encontramos em Mateus o constante confronto entre questões exteriores, certo? E questão interior do ser humano.
A religião judaica, todos nós sabemos que ela é constituída de rituais exteriores, muitos rituais exteriores, e aí eu quero ler com vocês nessa noite, quem sabe um exemplo muito clássico que a gente vê, Jesus constatando isso, ele fala sobre isso, aqui em Lucas capítulo 18, versículo 9, eu quero citar o texto, quero ler esse texto com vocês, no capítulo 18, 9, que diz a parábola do publicano. A Bíblia diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Daí ele começa a contar a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui a gente observando esta história, esta é uma história clássica de alguém que exteriormente ele falava das suas grandezas, das suas práticas religiosas. E olhando aqui as práticas religiosas do fariseu, são práticas legítimas. Gente, você que é crente, você que me acompanha nesta live, quero dizer uma coisa para você. Jejuar 2 vezes por semana, isso são 8 vezes por mês. Eu não sei se algum de nós faz isto. E ele fazia. Jesus não censurou ele por fazer isto. Outra coisa, ele dava o dízimo. O dízimo de tudo que ele ganhava. Ele pegava, ele era fiel. Isto é bíblico. Ele dava tudo que era do Senhor. Certo? Jesus também não contradizeu ele nisto. Jesus não está falando nisso. Isso é uma coisa boa e que é um exemplo para todos nós fazer isto. É um bom exemplo do fariseu, que a gente deve jejuar, que a gente deve dizimar. Mas o problema é quando ele se autoafirma. Ele diz: eu não sou que nem os outros homens. Ele está de pé diante do altar. E ele diz que os outros homens são adúlteros, roubadores, e papapá, e papapá, e papapá. E ele diz um monte de coisa. E daí ele vira para o lado, porque na parábola de Jesus tem um publicano. O publicano está lá no fundo. Estando lá no fundo do templo, ele olha para si, ele vê a sua situação, ele olha para o seu interior. Ele olha, ele vê que ele é uma pessoa que ele carece da misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que ele não ergue os olhos para o céu, bate no seu peito, e ele diz: Senhor, sê propício a mim, sê misericordioso para mim, comigo, porque o outro olhava exteriormente e se gabava do que ele praticava. O outro olha para dentro de si, olha para dentro do seu coração, e o seu coração estava, quem sabe, cheio de todas aquelas coisas até que o fariseu falou. Muitas coisas estavam no coração deste publicano, mas quando ele olha para dentro de si, ele chega na presença de Deus, e chegando na presença de Deus, ele ergue os seus olhos, ele não ergue os seus olhos para o céu, e ele pede misericórdia, ele bate no seu peito. É um ritual que eles têm, bater no seu peito. Digo para vocês que um dia eu tentei bater no peito, esse negócio é complicado, dói demais, entendeu? Então, quero dizer para vocês que Jesus disse o seguinte: este desceu justificado para a sua casa. Então, estes tipo de rituais, eles são permanentemente confrontados pelos ensinamentos de Jesus. Mas isso a gente vê em toda a Bíblia. Não para condenar os aspectos exteriores, não, Jesus não está condenando, mas para mostrar o vazio interior daqueles religiosos.
Quer dizer, ele estava até bonito por fora. Jesus chegou a dizer, num dos textos, que eles eram que nem sepulcros caiados. Quer dizer, caiados, eles eram até pintados, bonitos, pintados de branco. A gente olha até bacana, mas por dentro eram podres, ossos podres. E não tinham absolutamente nada, tudo que estava dentro não era legal. Então, quero dizer para você nesta noite que a gente comece a pensar sério nisso, esvaziar-se de si mesmo. Eu quero ler aqui, nós temos um pedido de oração pelo menino Mateus, que não dorme à noite. Pode ter certeza que daqui a pouco nós vamos estar orando e o menino Mateus vai dormir à noite. E também parece que sente medo, chora, acorda de hora em hora. Ele tem 9 meses, então esse pedido, ele tem 9 meses. A Celi Guzmão está nos pedindo esta oração. Então, nós vamos deixar esse pedido aqui e daqui a pouquinho nós vamos estar orando pelo Mateus. Eu vou pedir para alguém que está me ouvindo agora, que mandou o pedido de oração, você pega um lenço, pode ser até um lencinho de papel, desse que a gente usa na cozinha. Eu vou orar, você vai ficar com ele na mão, eu vou orar e você vai colocar sobre este menino depois, tá bom? Porque esse menino ele não entende, ele não entende, então eu vou estar orando. Isso aqui não é uma coisa mística, é apenas um ato de fé que nós vamos fazer, tá bom? Então, se prepara aí que no momento de oração eu vou dar uma atenção especial para o Mateus, tá bom? E tem mais alguém aqui? Louvado seja o nome do Senhor. A Jussiele, nossa Jussiele também está ligada aqui. Jussiele, um abraço para você, que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. O Adélio Miller, meu amigo, graças a Deus, o caro. A Rose Aguiar, a Fernanda, a nossa Fernanda, não a minha, mas a nossa, que é a minha nora, minha filha. O Elias Silva também está ligado com a gente. E a nossa querida irmã Andressa Chaga, muito obrigado. Todos vocês que estão ligados com a gente, vocês podem mandar aí. Minha esposa, o Darwin, estão ligados. E a gente vai estar falando o nome de todos vocês, com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, eu estava falando que Jesus ele queria mostrar o vazio interior daqueles religiosos. E este é um cuidado muito grande também, só não daqueles religiosos, mas de todos nós que somos religiosos, aquelas pessoas que são religiosos. A gente ter um vazio, vender um exterior bonito, tá certo? E termos algumas coisas que não são legais dentro da gente. Um dia Jesus aconselhou, quando você estiver orando, você lembrar que você tem algum agravo com alguma pessoa, é para você pegar e perdoar esta pessoa. E eu estava pensando o seguinte, quando a gente está orando, a gente quer mais que Deus responda e nos abençoe. E Jesus dá uma brecada ali, diz que a gente deve fazer isso, deve perdoar as pessoas, tá certo? Então, Jesus ele veio para levar o povo de Deus de um estágio superficial para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Jesus veio para isso. Ao invés daquela ideia distante que os judeus tinham, daquele Deus distante, Jesus nos ensinou uma coisa muito interessante. Jesus diz o seguinte, que nós podemos chamar o Senhor, quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso. Isto era inconcebível para os judeus. Jesus que a gente possa chamar alguém de Pai. Certo? Pai, o nosso Pai é uma coisa muito íntima nossa. E quando a gente chega, a gente pode chegar em todos os momentos e pode chamar Ele de Pai. Quer dizer, o Senhor Jesus, Ele chega e diz que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. É o nosso Pai. Um Pai que nós não precisamos ter medo, é um Pai que quer nos relacionar com a gente. Então isso é muito interessante. Então, o homem aqui, ele tem, eu estou falando sobre a felicidade segundo Jesus hoje, com vocês, daqui a pouquinho nós vamos orar. O homem tem uma ideia de felicidade, a ideia do homem, o homem é obcecado por felicidade. E a ideia do homem é o seguinte, prazer, amores, viagens, dinheiro,
carros e etc, etc. Esta é a ideia do homem de felicidade. Mas Jesus nos ensina que feliz é aquela pessoa que se relaciona com Deus. E a gente sabe que toda a ideia humana, ela não traz prazer, porque há algo insaciável no homem. E esse algo insaciável no homem, apenas Deus pode suprir. Então, eu quero falar, se alguém está aqui procurando, ou procurou, tem na ideia a felicidade de encontrar em prazer, amores, dinheiro, viagens, enfim, tudo isso que o mundo nos dá, férias, viagens, praia, etc, etc. E agora Jesus vem nos ensinando o seguinte, que feliz é aquela pessoa que se relaciona com Deus. Então eu estou falando para você, nesta noite, se você não se relaciona com Deus, você vai cansar de procurar a tua felicidade, vai gastar muito, vai correr muito e sempre vai lhe faltar alguma coisa, porque está faltando esse relacionamento com Deus, com o Senhor Deus. Mateus diz o seguinte, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ser pobre de espírito, segundo o Evangelho, é a base de todas as outras virtudes descritas nesse sermão. Pensando aqui com vocês que estão me acompanhando nesta palavra, é o primeiro degrau de uma grande escadaria. Nós temos 9 degraus, mas aqui a gente está dando o primeiro passo, e no primeiro passo a gente precisa ser pobre de espírito, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Se nós não formos pobres de espíritos, a gente não tem como alcançar, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não vamos conseguir alcançar as outras bem-aventuranças. Mas o que é ser pobre de espírito? Trata-se de uma pessoa que reconhece total dependência de Deus, que se esvazia de si mesmo e sabe, essa pessoa reconhece a sua pequenez. Ser pobre de espírito é compreender que nós homens pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. É reconhecer que nada somos, tal como um grão de areia num oceano. Está entendendo? Bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer, em outras palavras, feliz é o homem que chega diante de Deus desprovido de tudo, sem mérito, sem nada a exigir de Deus. Então, ser bem-aventurado é aquele que se tornar pobre de espírito, é ser como o publicano, que a gente leu agora há pouco. Ele chegou diante de Deus sem mérito nenhum. Às vezes a gente diz, não, Senhor, tu tem que me dar tal coisa. Não. O ser pobre de espírito, ser bem-aventurado, é ser como este publicano. Ele chega desprovido, sem mérito, ele não exige absolutamente nada de Deus. Ele só reconhece que ele não é nada, que não temos nada diante de Deus, e ele clama em voz alta, Senhor, sê misericordioso, sê propício a mim, estende a tua mão, olha para mim. Então, é uma coisa muito interessante isso. A pessoa chegar diante de Deus sem mérito, sem nada. E veja bem, ele chegou desta maneira e Jesus disse que ele desceu justificado para sua casa. Ele vai num culto e quando ele volta justificado, ele volta abençoado, quanto ao outro que não volta justificado por Deus. Então, geralmente, nós temos uma visão de nós, e a gente tem uma visão de nós, mas Deus tem uma outra visão de nós. Quero também continuar mandando um abraço aqui, a nossa irmã Maria Rodrigues, ela está também pedindo oração, também não dorme bem, está com problema de saúde. Irmã Maria, a minha palavra para você nessa noite é que nós vamos orar, e Deus vai abençoar e a senhora vai dormir bem. Tá bom? Também estão conosco nossa querida irmã Ondina Silveira, irmã Ondina Silveira, nossa conhecida, parente, e também a nossa irmã Ni, nossa diaconisa aqui da igreja, está conosco no nome do Senhor Jesus. Obrigado pela presença de vocês e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Então, somos bem-aventurados os pobres de espírito, e nisto está a nossa riqueza.
Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos faz grandes e bem-aventurados. Então, ser bem-aventurado é como a gente vê num texto de Isaías. Isaías, ele está no templo e daqui a pouco ele vê uma visão de Deus. E quando Davi vê esta visão de Deus no templo, ele tem uma visão linda de Deus, o Senhor no trono, com os seus anjos. Então ele disse o seguinte: ai de mim, que vou perecendo, no capítulo 6, versículo 5. Porque, olha, veja bem o que ele lembrou. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse o seguinte: ai de mim, homem de lábios impuros. Eu comecei a pensar sobre isto. Quando ele vê o Senhor, a primeira coisa que ele lembrou, que ele tinha os lábios impuros. Na realidade, gente, traduzindo para todos nós aqui, ele era um boca suja. Falava besteira. Profeta falando besteira. Um crente falando besteira. E ele disse o seguinte: e além de mim, Deus ser dessa maneira, que não deveria ser, eu ainda habito no meio de um povo também assim, são boca suja. Ai de mim, eu vou morrer. Quer dizer que quando ele se dá, quando ele tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele lembra: meu Deus, eu sou um homem assim, de lábios impuros. Falo besteira, minto, falo um monte de coisa que não devo falar. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia. A Bíblia diz que um anjo vai, pega um Satanás e pega uma brasa e vem e passa dos seus lábios e ele é purificado de toda iniquidade. Certo? Aqui, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê que ele não é absolutamente nada. Ficou escancarado aquilo que ele era, que estava dentro dele. E é isto que Jesus vem confrontar nestes dias. Às vezes a gente se ilude com muita coisa. Povo que está me ouvindo nesta noite, irmãos e irmãs, você que está me dando o prazer de estar com a gente aqui por misericórdia nesta noite, eu quero falar para vocês nesta noite: nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Gente, Deus vê todas as coisas. Quando o Senhor aparece, tudo aquilo que a gente tem de dificuldade aparece. Isaías disse: meu Deus, eu vou morrer. Gente, uma coisa que a gente tem que cuidar, o Tiago adverte muito sobre isso. A gente lê no Tiago sobre a nossa língua, ele adverte sobre isso. Isaías estava vivendo este momento e ele lembrou disso e ele pediu, ele falou diante de Deus, ele expôs diante de Deus a sua dificuldade e Deus agiu e purificou a sua boca, purificou a sua iniquidade. Iniquidade é um pecado que consiste em a gente não ser correto. Iniquidade é um pecado que consiste em a gente não reconhecer o direito dos outros. E ele falava coisa que não devia. Tá certo? Você lembra que eu falei no começo lá da minha fala nesta noite, que caráter é aquilo que a gente fala, que a gente quando ninguém está vendo. Então fecha aqui, daí ele está diante de Deus, está diante do Senhor. Então, mas Deus teve misericórdia. E eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, se nós não formos pobres de espíritos, nós não vamos alcançar as outras bem-aventuranças. Ser pobre de espírito é compreender que nós, homens, pecamos e carecemos da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Então, eu quero deixar essa fala com vocês, já vou começar a orar. Este é o primeiro degrau. Se nós não formos pobres de espírito, nós não vamos alcançar os outros, que tem 8 ainda. Gostaria que você pudesse até ler no capítulo 5 de Mateus, e você vai entender esta palavra, esta fala, que esta nossa fala nesta noite possa ser benéfica, possa ser instrutiva a todos vocês nessa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, deixar uma reflexão para você que está nos ouvindo nesta noite. Nosso coração, é uma pergunta, é vazio de nós mesmos?
Estou dizendo para nós olhar para nós. Jesus está apresentando aqui uma coisa interior. O nosso coração, ele é vazio de nós mesmos ou nós estamos cheios de nós mesmos? Tem uma coisa bem interessante que eu amo muito. Jesus disse o seguinte, João Batista disse, quando viu Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu acho, queridos, que está na hora de nós ficar bem pequenininho, porque no momento que a gente ficar bem pequenininho, o Senhor vai ficar muito grande na nossa vida. Ainda antes da nossa oração, quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Chico Sebajos, que está ligado na nossa live desta noite, da Docelina Martins, um abraço, irmã Docelina. O nosso querido Roberto Gomes, diácono aqui da igreja, está acompanhando. Obrigado aí, Roberto, que Deus te abençoe. Você está fazendo falta aqui, rapaz. O Jefferson Roche Vogue, um abraço também. Esse aqui acho que é o nosso irmão ali da cidade de Coronel Barros, um abração, está ligado com a gente também. Eu gostaria de orar neste momento por todos os nossos irmãos. Eu disse que daria uma atenção especial, eu vou abrir oração nesta noite, orando pelo nosso querido Mateus. Mateus que tem 9 meses, tá certo? Eu entendo pela palavra, que existem doenças que são doenças físicas, mas também que existem enfermidades que são espirituais, certo? Só que as espirituais é como aquela mulher que estava no templo, que estava encurvada, um espírito maligno tinha tocado nela e ela não podia endireitar-se. Jesus repreende o espírito de enfermidade que estava sobre ela e ela voltou ao normal. E às vezes não é detectada, por melhor que sejam os nossos médicos, os nossos aparelhos, melhor que sejam, não são detectados os espíritos, não tem como detectar, porque são espíritos. Mas o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele detecta e ele sabe tudo isto. Então nós vamos orar agora. Orar também pela irmã Maria Rodrigues, que não consegue dormir, está com problema de saúde também. Eu vou orar, e vou orar por todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite. Neste momento vai se formar uma corrente. Eu posso até chamar essa corrente, que eu gosto de chamar assim, a corrente do Brasil para Cristo. Se você quiser entrar nesta corrente, neste momento, você fica em posição de humildade. Fica como o publicano, certo? Eu sei que nós estamos em nossas casas, eu também estou deitado no sofá, com a perna para cima, a gente está bem atirado, e é bom que a gente esteja depois de um dia de trabalho, mas eu quero chamar a tua atenção agora, que nós vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso vai entrar dentro da tua casa, vai entrar dentro, aonde tiver algum problema, este Deus vai entrar agora, seja aqui na cidade de Santo Ângelo, seja do outro lado do Brasil, seja pelo mundo aonde está alcançando. Este momento, esta palavra vai estar alcançando, porque tem pessoas às vezes que elas têm vontade de tirar sua própria vida. Vem alguma coisa dentro do seu coração, vem alguma coisa dentro da sua mente e começa a trabalhar isto, jogando tipos de pensamento dentro do coração da pessoa, negativos, espirituais malignos, aonde desconsiderando totalmente a pessoa. E a Adi Gomes também pede oração, nós vamos orar agora, desconsiderando totalmente a pessoa. E eu quero dizer para você que se o diabo, se Satanás ou seus demônios disseram para você que não presta, eu quero dizer algo diferente para você nesta noite. Eu quero dizer para você que você não foi feito uma pessoa de segunda classe. Você não é de segunda mão. Deus usou a matéria-prima para fazer você de melhor qualidade. Ele não errou em fazer você. Então não deixe que coloque na tua mente, no teu coração isto. Deus te fez como uma matéria-prima, você é um ser único. Você esteve nas mãos de Deus. Deus
fez você, não existe outra pessoa como você. Então, se o inimigo, se vozes ou alguma coisa na área psicológica, emocional, espiritual tem trabalhado a tua mente neste sentido, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que você não é uma pessoa de segunda classe. Você é uma pessoa de Deus. Deus te fez com a melhor das matérias-primas. E eu quero dizer que é mentira dele. A verdade é que você é especial. Então eu quero orar com todos vocês. Nós vamos fazer uma corrente, como eu estava dizendo. E Deus vai estar alegrando o coração de pessoa nesta noite. Deus vai estar renovando pessoas nesta noite. O Espírito Santo vai tocar no coração de pessoas de maneira especial nesta noite. Curas vão estar acontecendo agora. Gente vai estar sendo curada. A única coisa que eu te peço, faça que nem este homem, te esvazia, entra sem pedir nada, só adora, só pede misericórdia, e com certeza você vai ouvir aquela palavra que Jesus, quando disse para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Vou estar orando com vocês agora. Este é um momento muito sério, eu acredito nisso. Uma onda de Deus vai estar passando em todos os lugares agora. Pessoas vão ser encontradas, pessoas vão ser curadas, pessoas que estão em depressão vão receber agora a milagre de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do teu Filho que eu estou na tua presença agora, neste nome maravilhoso, no nome que não existe nome acima dele, e neste nome eu estou aqui e peço para que ele me acoberte com o seu sangue agora, porque agora eu vou confrontar, meu Deus, todo mal, eu vou confrontar todo tipo de espíritos malignos, todo tipo de espíritos de enfermidades, eu vou confrontar todo câncer, toda doença, toda depressão, eu estou confrontando neste momento no poderoso nome de Jesus. Por isso eu peço que o Senhor nos acoberte com teu sangue, porque ele disse: eis aí vos dei autoridade sobre todo mal e nada vos causará dano. Então no nome dele eu estou repreendendo o mal que está sobre a vida do Mateus, que haja um milagre na vida desta criança agora, que ele passe a estar bem, dormir bem, ficar bem. A Maria Rodrigues também receba a bênção de Deus agora, receba o impacto do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Em nome de Jesus, eu estou orando neste momento pela Ni, Senhor Gomes, eu estou repreendendo todo problema de pele, todo problema que está localizado na sua pele, eu estou repreendendo agora. Meu Deus, pessoas que têm problema de pele, aonde ela está agora, ela receba a bênção de Deus. Pessoa que tem feridas pela sua pele, tem câncer de pele, tem diversos tipos de doença na pele, eu repreendo agora no poderoso nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou entrando pela misericórdia tua nesta casa agora, e esta casa precisa da tua bênção, precisa de uma ação de Deus. Então que haja a sua ação, cada um segundo a sua necessidade. Receba a bênção agora, receba o impacto dos céus agora, receba a cura agora, no poderoso nome de Jesus. E os espíritos de enfermidades comecem a sair agora, vão embora agora. Sai desta vida, sai da cabeça, sai da mente, sai da pele, sai do coração, sai dos pés. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal e abençoo esta pessoa agora, em nome de Jesus. Abençoa esta casa, abençoa esta criança. Receba de Deus agora a cura, a bênção, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Gente, Deus com certeza fez coisas extraordinárias nesta noite. Acredite apenas, creia apenas. Nos mande um alô, testemunhe daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Um grande abraço, muito obrigado por você estar com a gente. Desejo para vocês um resto de semana muito abençoado. Se você mora aqui perto de Santo Ângelo, quiser nos visitar no domingo, nós temos um culto às 19 horas. Um grande abraço, Deus os abençoe.